Livro para a defesa do espiritualismo. A propósito da introdução à metapsíquica humana. De Ernesto Bozano. Capítulo 1. Magnetismo animal e fenômenos espíritas. Isto posto, começo, sem preâmbulos, a minha análise crítica, assinalando, desde logo, uma afirmação de natureza histórica feita pelo autor a respeito dos antigos magnetizadores e que é inexata. Diz ele. Deleuze e todos os magnetizadores não acreditavam, pois, houvesse comunicação entre os seus sonâmbulos e os seres invisíveis. Não contestavam a realidade das aparições espontâneas, mas as consideravam, de conformidade com a opinião religiosa, como excepcionais, e não criam num comércio possível entre os vivos e os mortos. Ora, essa descrença geral se transmite aos seus pacientes, que apresentaram todos os fenômenos metapsíquicos completamente desprovidos do caráter espírita, página 342. O grifo do último período é do próprio autor e bem mostra o interesse teórico que ele liga à circunstância assinalada. Ora, historicamente, essa circunstância é inexata, ou, melhor ainda, diametralmente contrária ao que supõe Sudre. Se consultarmos os tratados de magnetismo animal, verificaremos, com efeito, provas evidentes das prevenções que, a tal respeito, dominavam os magnetizadores, prevenções que encontram motivo principal no temor que o conhecimento de tais manifestações fizesse surgir novos obstáculos à tarefa, que lhes cabia, de ou demais convencer das curas maravilhosas, conseguidas pelas práticas magnéticas. Mas não é menos verdade que, não obstante tais prevenções, as manifestações de entidades de defuntos se davam repetidamente, pela intervenção sonambúlica. O próprio Deleuze, na sua correspondência com o Dr. Bilotti, o reconhece nos seguintes termos. Não vejo razão para negar a possibilidade da aparição de pessoas que, tendo deixado esta vida, se ocupam daqueles que aqui amaram e a eles se venham manifestar, para lhes transmitir salutares conselhos. Acabo de ter disto um exemplo, Elo. E Deleuze expõe o caso de uma sonâmbula, cujo finado pai a ela se manifestou, por 2 vezes, a fim de aconselhá-la sobre o esposo que devia escolher. Esses conselhos envolviam a realização remota de um fato que se veio a realizar, precisamente, na época indicada. G. Bilotti, Correspondência sur le magnétisme animal, tomo 3. O Dr. Bilotti responde a Deleuze, relatando um fato maravilhoso, com ele próprio ocorrido. O do transporte de uma planta medicinal, que veio cair sobre os joelhos da sua sonâmbula, pela intervenção de uma mocinha que, repetidas vezes, se manifestava por intermédio da mesma sonâmbula. Lembro, além disso, o fato do Barão do Potet, que, pelo jornal do magnetisme, provocava constantes polêmicas com aqueles dos seus confrades que ousavam publicar qualquer episódio, sobre a manifestação de pessoas falecidas, haver confessado suas íntimas convicções nesse sentido, quando, em carta particular a Alphonse Cagnet, e por este último incerta na sua obra, assim se exprimiu. Tratais, com uma antecipação de 20 anos, destas questões, a humanidade não está ainda preparada para compreendê-las. Claro se torna o fim oculto da sua pretendida incredulidade, temia que, não estando os homens de ciência absolutamente dispostos a tomar a sério as manifestações dos mortos, pela intervenção sonambúlica, viesse a divulgação dessas manifestações criar grave obstáculo à tarefa, já de si tão difícil, de convencer o mundo científico das propriedades terapêuticas do magnetismo animal. Acrescentarei que o Barão do Potet, quando do seu encontro, anos mais tarde, em Londres, com o reverendo William Stein Moses, ao mesmo confiou, sem reservas, suas convicções espíritas, nascidas de fatos por ele próprio verificados, sem qualquer provocação de sua parte.
Nessa mesma ocasião, aconteceu-lhe ter, juntamente com Staintomoses, a visão de um homem, que se havia suicidado algumas horas antes, atirando-se sob as rodas de um locomóvel. Lembrarei, ainda, que o magnetizador Alphonse Cagnet obteve, com a sonâmbula clarividente Adele Maginot, longa série de verdadeiros episódios de identificação de pessoas mortas, sendo para notar que essas manifestações se revestiram de tal importância, que Frank Pudmore resolveu sobre elas fazer um longo estudo, que fez transcrever no Proceedings of the Society for Psychical Research. Lembrarei, mais, que o Dr. Sharpignon, no seu livro Physiology, Medicine et Metaphysics do Magnetism, a página 120, escreve: a doente se acha, quero dizer, parece achar-se, em comunicação com uma entidade que ninguém vê, ninguém ouve, ninguém toca e que, no entanto, somos quase levados a crer que fala e responde. O primeiro desses fatos é extraordinário, o segundo, atordoante. E a página 363. O primeiro paciente magnético que observamos nunca respondia qualquer das nossas perguntas sem primeiro dizer: vou consultar o outro. Perguntamos quem era esse outro e foi-nos respondido: é o espírito encarregado de me guiar, de me esclarecer. E de fato esse paciente adquiria, em estado de sonambulismo, faculdades e conhecimentos que lhe eram inteiramente estranhos, quando em estado normal, e que não podiam provir senão de uma entidade superior. O Dr. Ricard, no seu Traité do Magnetismo Animal, página 275, diz: a sonâmbula que primeiro me ofereceu alguma coisa digna de nota, nesse gênero, foi a Belle Lefrey. Atingira ela o termo de sua cura, quando, por entre novas indicações terapêuticas, me disse, em tom de chamar a atenção: ouvis bem, que ele me ordena. Mas quem? Perguntei-lhe. Quem ordena? Ele, não o ouvis? Não, nada ouço, nem vejo. Também é natural, retrucou, dormis, quem está acordada sou eu. E a página 282, o Dr. Ricard pergunta à sonâmbula: recordai-vos do que ontem me dissestes? Sim. Mas quem é essa personagem misteriosa? É o meu anjo da guarda. Vede, ele conversa agora com o vosso. Com o meu. Porventura o meu anjo está assim de vós tão perto? Sim, mas ele vos está ainda mais próximo e, apesar de não o verdes, esclarecidos sois pelos seus conselhos. Lembrarei, enfim, que em La Revue Spirit, número de outubro de 1925, expus o interessante caso do Dr. Larkin que, tendo levado ao estado de sonambulismo uma jovem campônia, com o fim de alcançar esclarecimento sobre o diagnóstico de doentes seus, obteve longa série de manifestações de entidades de mortos que, em sua maioria, lhe eram desconhecidos. Delas colheu o Dr. Larkin elementos para ulteriores investigações que, revestidas do maior rigor, lhe trouxeram demonstrações irrefutáveis da autenticidade das personalidades que por essa forma se manifestam. Acabou por se convencer de que a sua sonâmbula recebia comunicações do mundo espiritual. Não iremos além. Os exemplos apresentados bastam para destruir a primeira afirmativa do nosso autor, segundo a qual, não acreditando os antigos magnetizadores em um comércio possível entre os vivos e os mortos, essa descrença se transmitiu aos seus pacientes, que apresentaram todos os fenômenos metapsíquicos completamente desprovidos do caráter espírita. Dado-nos foi ver, ao contrário, que não obstante as prevenções dos magnetizadores, os sonâmbulos da primeira metade do século passado viam os espíritos dos mortos, com eles conversavam e disso produziam provas. Assim, pois, as conclusões pelo autor tiradas da inexata afirmação feita caem irremissivelmente. Ora, essas conclusões eram de grande importância, pois delas se podia depreender que,
Se os primeiros experimentadores do medianismo moderno não houvessem acreditado nos espíritos, os médiuns, como outrora os sonâmbulos, com os espíritos nunca se teriam comunicado. Mas o que acabo de mostrar leva-nos, antes, a concluir que os médiuns, apesar de tudo, se comunicam com os espíritos, como já os sonâmbulos da primeira parte do século findo haviam feito, malgrado as prevenções dos magnetizadores. E se é verdade, como, de fato, é incontestável, que a circunstância assinalada por Sudre tivesse fundamento, viria admiravelmente confirmar o seu ponto de vista, sendo ela de natureza precisamente contrária que ele lhe empresta, a conclusão se impõe no sentido exatamente oposto àquele a que havia chegado. Precisando mais. A circunstância por Sudre assinalada, ao invés de demonstrar que as personalidades medianímicas não passam do produto de uma sugestão combinada com a clarividência do médium, prosopopese e metagnomia, vem justamente provar que os antigos sonâmbulos se comunicavam com os mortos, apesar das prevenções, completamente contrárias, dos seus magnetizadores, o que constitui prova admirável em favor da existência dessas personalidades como seres estranhos aos sonâmbulos, assim como da realidade análoga daqueles que, nos dias presentes, se manifestam através dos médiuns,